pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Devocional, leitura de Mateus, capítulo 6. E hoje, Jesus aqui, ele pontua alguns tópicos muito importantes na nossa vida, que primeiro ele fala sobre a esmola. Hoje em dia, com essa exposição alta nas redes sociais, muitas pessoas acabam em seu momento de caridade, de tempo, de voluntariado, acaba expondo fotos, né? Até mesmo a própria pessoa que está sendo beneficiada com aquela ação solidária, mas na verdade faz isso muito mais para ser aplaudido do que necessariamente para a glória de Deus. E Jesus fala aqui uma coisa muito, que eu até achei engraçada, né? Que ele fala que quando você der esmola, não mande tocar a trombeta na sua frente, né? Não fique anunciando, dizendo que foi algo incrível, que você está ajudando o próximo e fique colocando, expondo isso para as pessoas, né? A sua ação solidária, o seu tempo de voluntariado, que seja para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? A aderirem à sua campanha em prol do outro. Aqui ele diz no verso 5 que quando rezarmos, que a gente não seja como os hipócritas. Que eles gostam de ficar rezando em pé, repetindo as mesmas palavras, achando que eles serão ouvidos. Eles exageram nas palavras, mas que nós devemos orar em secreto, no nosso quarto, com a porta fechada. Ele nos orienta, né, sobre fazer uma oração que é o Pai Nosso, uma oração muito conhecida. E temos que tomar muito cuidado, porque a oração ela é o meio principal para nos comunicar com o Senhor. Então, muitas vezes, se você não tem algo para dizer para Deus, se você não tem o que dizer, não sabe como começar, vá para o seu quarto, feche a porta e simplesmente fale isso para Ele, né? Senhor, não sei o que falar, não sei por onde começar, mas que a oração, ela deve ser sempre sincera, as palavras saem do fundo da sua alma, que está dentro do teu coração, te sobrecarregando, te preocupando, e nunca um meio para nos castigar, ou que a gente fique exagerando nas palavras, achando que dessa forma seremos ouvidos pelo Senhor. Mas que a nossa oração, ela seja de coração e em secreto. Que afinal de contas, o próprio Jesus fala, né, que antes mesmo da gente pedir, o Senhor já sabe das nossas necessidades. Aqui no verso 16, Jesus menciona a questão do jejum. O jejum, quando ele é feito, seja a questão do jejum do alimento, né, que é de ficar às vezes 12, 14, tem pessoas que ficam 24 horas sem comer nada, e neste tempo, os antepassados, quando eles faziam jejum, eles ficavam com as suas faces abatidas, com cara de tristeza, justamente para que as outras pessoas vissem que elas estavam jejuando, e aí elas receberiam elogios, que nossa, olha que lindo. Mas não, né? O jejum ele serve para a gente potencializar o nosso relacionamento com Deus. E é muito importante que neste período de jejum, que ele não seja feito apenas com o alimento, com a bebida, mas sim com os nossos comportamentos, com os nossos vícios, que sabemos que isso que nos fazem tropeçar, que evite com que a gente ande corretamente, sinceramente no caminho do Senhor. Então, muitos comportamentos dos quais nós identificamos como ruins, temos que fazer o jejum deles. E Jesus nos aconselha que quando a gente for praticar o jejum, que a gente perfume a cabeça, lave o rosto, se alegre e não fique com o rosto abatido, né, arrastando os pés, como se o jejum ele fosse um sacrifício, fosse justamente para você ficar com cara de desanimado, mas que não, que ao jejuar, que você passar por esse período de abstinência, naquilo que você escolheu, ficar sem por um determinado tempo, que você, na verdade, se alegre, porque este sacrifício é para a glória do Senhor. Já no verso 19, Jesus nos aconselha com que a gente não ajunte riquezas na terra, mas que a gente junte riquezas no céu. Hoje em dia, com essa facilidade de possuirmos as coisas, de comprar, de vender, do imediatismo, a gente acaba criando garantias, segurança, nesses bens, nessas riquezas passageiras que a terra nos disponibiliza. Riquezas que a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões eles arrombam e levam embora. E mais riquezas espirituais, obediência, prática na palavra, né? A sabedoria.
Essas coisas que Deus nos proporciona, primeiramente, são coisas que a traça não vai corroer. E é fundamental a gente saber onde que se encontra o nosso coração, que é a sede das decisões humanas. Onde que o nosso coração está voltado? Para as coisas que a sociedade propõe ou para estarmos sensíveis à justiça de Deus. Depois o outro tópico fala sobre a questão dos olhos, que a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o seu olho for bom, seu corpo inteiro ficará iluminado. Porém, se o seu olho for ruim, seu corpo inteiro ficará escuro. Aqui podemos perceber algo que muitas pessoas, elas são muito negativas. Elas só olham e enxergam o lado ruim das coisas, das pessoas. Só focam nos defeitos, naquilo que não dá certo. Não tem esperança. Não se agarram. Elas querem viver uma realidade, mas se prendem, se limitam, porque sempre algo de ruim pode acontecer e falam, mas é a realidade. Então, para onde que você tem olhado? Aquilo que você enxerga, o seu corpo também, ele acaba sendo manifestado. Ele acaba recebendo as consequências. Tem pessoas que ficam focando então nas coisas ruins, em notícias ruins. E aí o corpo também acaba adoecendo. E aqui a palavra diz, e se a luz que existe em você é escuridão, quão grande será a escuridão mesma? Então temos que decidir que queremos ser iluminados. Então comece a fixar os seus olhos em coisas boas, em coisas que iluminem e não coisas que estão apagadas. Depois Jesus menciona a questão de adorar Deus ou dinheiro. Aqui tem uma passagem da qual eu menciono muito nas minhas redes sociais, que é: ninguém pode servir a dois senhores, porque um amará e o outro odiará. Em que momento? Em que momento em que eu parar de ser beneficiado? Normalmente a gente, se nós deixarmos com que o dinheiro ganhe domínio na nossa vida, tenha muito mais valor do que esperar em Deus, nós seremos amantes do dinheiro e passaremos a odiar Deus. Mesmo que de uma forma indireta, eu passo a não gostar mais de Deus. Porque o dinheiro me traz alívio imediato. O dinheiro traz coisas que eu não preciso, em alguns momentos, esperar. E aí eu começo a colocar mais garantias, eu começo a colocar mais a minha confiança no dinheiro e menos no agir de Deus. Porque esperar em Deus requer tempo, requer paciência. E hoje em dia, quem quer ter paciência, quem tem paciência, quem quer esperar? Então não tem como servirmos lealdade a dois senhores contrários. Não tem como eu ser leal a Deus e leal ao dinheiro ao mesmo tempo. Depois, um outro tópico, Jesus pede com que a gente aprenda com as aves e os lírios. Essa também é uma passagem muito conhecida. E daí Jesus depois faz um complemento aqui, de que essas aves, esses lírios, que não plantam, não semeiam, eles são cuidados pelo Senhor. Então, o que dirá de nós que somos criaturas criadas pelas mãos dele, semelhantes ao Senhor? Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus sabe que nós precisamos do dinheiro, sabe que precisa de comida, de bebida, de roupa. Ele sabe, mas busquem primeiro pelo reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aqui na minha Bíblia está: todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Eu cheguei a ver orquídeas no meio assim do morro. E aí, quem é que aduba aquilo? É o Senhor. Então, se o Senhor cuida da exuberância daquela planta, também cuidará de nós. É o que a palavra de Deus diz. E eu gosto muito desse termo, quando a Bíblia traz, quando Jesus fala que todas as coisas serão acrescentadas. Jesus não fala e se, exceto, mas, porém, entretanto. Ele fala todas as coisas vão ser acrescentadas para quem busca primeiro pelo reino de Deus. E Jesus fala no verso 27, quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida, um pouco que seja? E depois ele finaliza, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Tem pessoas que elas não só se preocupam com as coisas de hoje,
mas se preocupam com o dia de amanhã e somam a carga, as preocupações de ontem. E aí como que vive? Como que consegue se agarrar na palavra do Senhor? Preocupações muitas vezes desnecessárias. Traga na sua memória quantas vezes você já não se preocupou, já deixou de dormir, de comer ou comeu em excesso por uma coisa que depois, quando foi resolvida, não era nada. Fez tempestade em copo d'água quantas vezes? Mas por que fazemos isso? Por que tudo sai do controle? Porque ficamos nos agarrando ao nosso próprio entendimento. A gente não espera pelo mover de Deus. Com Deus, ao lado do Senhor Jesus, nós paramos de enfrentar lutas das quais não são nossas. A gente para de ficar se desgastando, de queimar energia à toa, de ficar se preocupando com coisas que não são nossas, que não estão no nosso alcance. Deus fala: lance para mim as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Então, vivemos sobrecarregados porque escolhemos viver sobrecarregados. Decidimos viver assim. Mas não podemos. Jesus fala: troque comigo o teu fardo porque o meu é leve. Então pare de ficar olhando para o passado. Pare de ficar pensando no dia de amanhã e viva o hoje, porque hoje já tem preocupações, hoje já tem um mal que nós temos que enfrentar. Ao lado do Senhor, as batalhas são garantias de vitória, porque o Senhor as trava para nós. Não foi Davi que matou Golias, não foi o Senhor que capacitou Davi para isso. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho ao apontar o cajado dele, mas foi o Senhor com a sua força, porque todos esperaram pelo tempo de Deus. Todos saíram da sua zona de conforto. Moisés saiu da sua parentela, da sua terra querida, que ele tanto gostava, estava lá no conforto. Davi teve que ir para as cavernas. Passamos por tribulações, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e ao lado de Jesus somos mais do que vencedores. Então traga Cristo para perto de você. Ele está em sua porta e ele bate querendo entrar. Mas temos que girar a maçaneta para Jesus poder cear junto conosco e termos uma vida tranquila. A decisão está com você. Diga sim e diga não para as preocupações, para as coisas do mundo que só querem nos sobrecarregar e nos manter distantes da fé do Senhor. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e amanhã nos vemos para ler o capítulo 7 do livro de Mateus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais!